Agora são 8h10. Começou no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira o julgamento sobre a constitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância. Vamos falar sobre esse assunto com Marcelo Uchoa, ele que é advogado, professor de Direito na Universidade de Fortaleza, Unifora, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Núcleo Ceará. Olá, Marcelo, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer participar do Jornal Brasil Atual. O prazer é o nosso recebê-lo. Marcelo, bom, vamos falar aqui sobre essa análise, né, sobre esse julgamento, né? E a Aham. gente já tem, inclusive, o ministro Marco Aurélio Garcia falando, né, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele não é coordenador, né? Marco Aurélio Melo. Eu falei o nome errado, é Marco Aurélio Melo. Exatamente, Marco Aurélio Melo, né, falando no início do julgamento, né, que o Toffoli é um coordenador, ele não é um superior hierárquico, né, dos colegas ali do plenário. Enfim, Marcelo, como é que você viu esse primeiro dia aí de discussões sobre esse assunto no STF e esse posicionamento aí do Marco Aurélio? Bom, a gente está todo mundo no âmbito jurídico, eu acho que na sociedade brasileira, muito apreensivo, na verdade curioso com o resultado desse julgamento, que na verdade não é, como disse o ministro Marco Aurélio, do ministro Toffoli, é um julgamento da corte e que vai decidir sobre uma questão fundamental à sociedade brasileira, que é o alcance da presunção de inocência, que é uma garantia tutelada na Constituição brasileira. Acho que há uma certa distorção na forma como está sendo levantada a discussão em nível nacional, que há uma tentativa clara de buscar vincular a decisão do STF, por exemplo, ao ex-presidente Lula, mas não tem nada a ver. A discussão é sobre o alcance de um marco civilizatório ou o retrocesso com relação aos diplomas internacionais que o Brasil tutela por ser um Estado que endossa as medidas protetivas de direitos humanos. Agora, a gente teve ontem o início ali da fase de sustentações orais e me chamou a atenção a fala da advogada Silvia Souza, representando ali o Conectas, e também retomando um pouco a fala do representante ali da Defensoria Pública da União, que na verdade a gente faz leis, né? Às vezes endurecendo cada vez mais a questão da rigidez penal, só que essa rigidez penal, mesmo quando em tese seria para atingir aqueles do andar de cima, atinge na prática os do andar de baixo. Então queria que você falasse a respeito disso também, né, de como a questão da prisão em segunda instância afeta muita gente que na verdade não tem sequer o acesso à justiça ou acesso à ampla defesa por uma questão, por exemplo, de não ter aí a possibilidade de assistência jurídica. Perfeito. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo que há uma distorção na forma como vem sendo trabalhada a notícia. A ação não diz respeito ao ex-presidente Lula, a ação diz respeito ao marco civilizatório. Para você ter uma ideia, de cada 10, talvez, afetados pela Lava Jato, que eventualmente sejam beneficiados por isso aí, e a nossa preocupação não é com a Lava Jato, porque a Lava Jato é uma operação escancaradamente eivada de nulidades, mas a cada 10, para aqueles que ainda defendem a Lava Jato, eu não sou desses, para cada 10 pessoas eventualmente beneficiadas por isso, milhares de pessoas são presas que estão atualmente no cárcere injustamente à espera de uma sentença definitiva que não chega porque o judiciário tarda e, portanto, a presunção de inocência não existe para essas pessoas. Por isso que a gente fala de marco civilizatório. Não está, o que está em discussão no STF é uma coisa muito simples. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Olha, se você não tem uma sentença penal condenatória, como é que você pode estar levado à prisão antes de que, eventualmente, você seja declarado culpado definitivamente? Lembrando que a Constituição não implica, a aplicação do dispositivo constitucional não impede que haja prisão antecipada. Claro que se houver uma medida cautelar, claro que se houver uma medida provisória de determinada circunstância, vai haver a prisão, mas
A prisão definitiva só pode acontecer depois do trânsito de julgado da sentença. É uma coisa muito clara, né? É por isso que o ministro Lewandowski disse que o que está em discussão é só a aplicação da Constituição. Se a gente vai, de fato, aplicar o dispositivo constitucional ou se a gente vai fazer uma interpretação que põe abaixo aquilo que a Constituição prevê. Claro que colocando abaixo o que a Constituição prevê estará prejudicando milhares de pessoas e, sobretudo, esses que não têm acesso à justiça. Porque quem tem acesso à justiça vai sempre encontrar uma maneira de levar adiante a sua defesa. Exato. E, Marcelo, o julgamento será retomado na próxima quarta-feira e o ministro Marco Aurélio Mello, ele está imaginando aí um placar de 7-4, né, contra a prisão após a segunda instância, né? Como é que você vê essa previsão aí do ministro? Olha, honestamente não sei, mas espero que sim, né? Porque isso significa que o Supremo Tribunal Federal, de fato, vai desatar esse nó de uma maneira favorável. Na verdade, a decisão, o Supremo Tribunal Federal, até 2016, já adotava uma postura progressista com relação à aplicação da presunção de inocência. Voltou atrás, acho que muito movido pelas circunstâncias políticas, mas a gente espera que haja esse desfecho favorável. Se a previsão do ministro Marco Aurélio acontecer, será fantástico, né? Demonstrará que o Supremo Tribunal Federal, de alguma maneira, avança. E, claro, trará mais segurança jurídica para toda a sociedade, que eu acho que se interessa com esse tema, que diz respeito à efetivação dos direitos humanos. Agora, Marcelo, a gente sabe que tem muita desinformação, esse é um fato até que foi citado por ministros do Supremo Tribunal Federal, no sentido de manipular a opinião pública para se posicionar de uma forma contrária, né, a uma eventual aí, decisão que preserve a Constituição no caso da prisão em segunda instância. Um dos fatos, que é até um motivo de uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, a Tereza de Brasília, é a questão se uma decisão não, né, na verdade proibindo ou não permitindo aí a execução da pena antecipada após a condenação em segunda instância, poderia beneficiar, por exemplo, o ex-deputado Eduardo Cunha, né? E a gente sabe que o Eduardo Cunha, na verdade, tem vários mandados de prisão contra ele, tem condenação em segunda instância, mas no caso ele está preso pelo fundamento de prisão preventiva, na verdade, desde outubro de 2016. Inclusive tiveram habeas corpus julgados ali no STF e negados na primeira certamente ele não será beneficiado porque ele tem esses mandados de prisão preventiva expedidos em outros processos. Essa questão é que precisa ser esclarecida para o ouvinte, para quem nos assiste nesse momento. Não significa libertar todas as pessoas, mas apenas aquelas pessoas que eventualmente já são julgadas definitivamente, mas que têm direito ao recurso, que é uma garantia que a Constituição prevê. O Eduardo Cunha, não sei a situação específica dele. Acho que ele deve ter muitos processos pendentes. Vi pela própria imprensa que outras pessoas também têm. Mas o presidente Lula vai ser beneficiado, mas o presidente Lula não tem culpa, meu amigo, de ser um ser humano e está encaixado exatamente nessas circunstâncias de eventual benefício. Mas o próprio presidente Lula disse que essa questão ele não está interessado nisso, está interessado na inocência dele, que diz respeito a outra questão. Não tem absolutamente nada a ver, não se trata de caridade nem favor. É uma questão de uma prisão absolutamente injusta que precisa ser declarada nula, porque foi nula, por várias outras razões. Exato. Agora, dessa vez, Marcelo, você acha que não vai colar aí essa pressão que o general Vilas Boas está fazendo, né, para pressão no STF, né, dando declarações aí em relação à prisão em segunda instância, segundo até o Marco Aurélio Mello, né, diz que é um arrobo de retórica, ruim isso, e segundo ele não contribui para uma boa percepção do leigo, né? É uma pena que um general, né, considerado aí com mais estrelas, não sei, general, tantas estrelas no Brasil, faça uma declaração infeliz dessa, passando medo para a população. Nós estamos num regime que eles mesmos dizem que é democrático, portanto tem que sustentar a democracia. Nós não podemos pautar uma decisão do STF em função do receio, porque o ministro Vilas Boas disse que a comoção, general, não sei o quê, ou as Forças Armadas. Paciência, meu amigo. A justiça está muito além disso. Acho pequeno o pensamento do general, acho que ele deveria aproveitar, talvez, os últimos anos, né, já que ele está numa situação lamentável de deterioração, para fazer uma reflexão profunda sobre as coisas que coloca para a sociedade brasileira.
Isso é que é uma postura de um general, e não ficar fazendo elucubração, tentando amedrontar as pessoas ou tentando fazer esse tipo de apelo que é inútil, é contraproducente e é antipatriótico. Agora, Marcelo, só para a gente deixar assim, firmar um entendimento aqui com o ouvinte, com o telespectador aqui do Jornal Brasil Atual, as ADCs que estão sendo julgadas ali é para reconhecimento, é uma declaração de constitucionalidade de um artigo do Código de Processo Penal, que é o 283. Né? E aí eu vou ler aqui, inclusive, Marcelo, que diz o seguinte: ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Ou seja, parece muito claro, muito transparente, muito evidente ali o que diz esse artigo do Código de Processo Penal, em consonância, inclusive, com o artigo 5º da Constituição, mas também deixa claro ali que existem várias hipóteses de prisão que, inclusive, são bastante utilizadas no nosso sistema de justiça, como a prisão temporária ou preventiva, ou seja, não é um liberou geral que vai resultar aí desse julgamento do STF, né, Marcelo? Não, exatamente por isso ele tem que ser declarado constitucional. Né? É uma pena a gente ter que entrar com ação declaratória de constitucionalidade para discutir a constitucionalidade de um dispositivo tão claro. Né? O dispositivo ele é autoexplicável. Você lê e vê que a sentença definitiva, a prisão definitiva depende de uma sentença transitada em julgado. Agora, as prisões temporárias, preventivas, por força de medidas cautelares, elas podem acontecer a depender das circunstâncias. Né? Eu não vejo qualquer tipo, assim, para mim é uma coisa muito simples, não há qualquer tipo de inconstitucionalidade na lei processual em relação à Constituição da República. Agora, se você fizer uma nova Constituição dispondo outra coisa, aí é uma outra situação. Mas aí teria que fazer outra Constituição e o Brasil teria que negar também os diplomas internacionais de direitos humanos. Se a gente falar de Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, na Convenção Americana, Interamericana de Direitos Humanos, assim, vários diplomas internacionais, todos consagram a presunção de inocência como princípio básico, né, da proteção do ser humano. Agora, Marcelo, como é que você está vendo a cobertura da mídia, pelo menos a mídia tradicional, em relação a essa questão da prisão após segunda instância? Você está vendo um pouco de campanha? Sempre, né? É por isso que a gente também tem que se blindar muito pelo que passa pela mídia convencional. Eu, quando escuto, porque na verdade não escuto muito, porque honestamente, já perdi a esperança, pelo menos nesse momento histórico, sempre com o pé atrás, fazendo a comparação com as outras notícias e tentando se blindar um pouco com relação a esse assédio, porque, claro, que às vezes até da maneira mais subliminar você vai tentando apontar para um pensamento. Imagine, olha, o presidente Lula ele pode ser beneficiado, mas ele não é parte dessa ação. Ele não tem nada a ver com essa ação. Essa ação é do Partido Ecológico Nacional, que atualmente é Patriotas. Essa ação é do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Se ele vai ser beneficiado, essa é outra questão. Nós estamos discutindo aqui a declaração de constitucionalidade de um dispositivo que é absolutamente claro, que é na forma como prevê a tutela da presunção de inocência, que está casando com a Constituição da República. É isso que tem que ser colocado para a sociedade. E colocado para a sociedade também, acho que o foco que a colega advogada do Conectas fez ontem, que em negando a aplicação desse dispositivo, são milhares de pessoas pobres, negras, das periferias desse país, que vão presos porque levaram pouquíssimas gramas de maconha e são confundidos com traficantes, porque, eventualmente, a autoridade policial exagerou na condição de achar que aquela pessoa era culpada ou inocente e prendeu. Então, são essas pessoas, né, que são pobres, que estão sendo prejudicadas pela aplicação dura, punitivista, que o Supremo Tribunal Federal vem mantendo de 2016 para cá e que a gente espera que mude com 7-4 ou com a vantagem mais alargada. Inclusive, né, citando a advogada Silvia Souza, ela diz que sabemos muito bem a quem se endereça o aparato penal, porque a gente sabe que a clientela, no caso de todo enrijecimento aí da legislação penal, é isso, são os pobres, os pretos e os periféricos, né, Marcelo?
E há uma guerra construída que também tem os seus efeitos econômicos, né? Há corporações, grupos interessados em que haja uma guerra contra as drogas, em que há uma punição maior das pessoas pobres, no serviço de segurança, aumentar as polícias. Quer dizer, não sejamos inocentes de achar que não há pessoas que se beneficiam desse estado de violência, porque há, né? Agora, a Constituição da República, ela estabelece um fundamento que é exatamente buscar uma sociedade diferente. Então, a gente tem que se apegar a isso, porque isso significa construção de solidariedade e não o contrário. Exato. Eu não sei se você chegou a ver, Marcelo, aquele caso, né, num posto de gasolina em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo, onde um guarda civil metropolitano acabou, enfim, atirando, né, nos assaltantes, enfim, atingiu, mas acabou atirando e matando, né, dois inocentes que estavam dentro do carro, eram vendedores ambulantes, né, tinham vendido água, enfim, sorvete em Aparecida. E um outro que saiu dizendo, não, eu não sou bandido, e negro, né, que isso me chamou a atenção, estava até, enfim, vendo na televisão as imagens, ele falando, a gente não é bandido, bom, enfim, ele foi brutalmente chutado, né, na cabeça, enfim, uma barbárie, né, enfim, até a própria namorada de um desses guardas, né, que estavam à paisana, também morreu, quer dizer, são mortes, 3 mortes, por conta também de um preparo, né, de um policial, né? E esse menino ficou 5 dias preso, né? 5 dias, ele foi solto ontem, ele mal conseguia falar, ele tremia de tanto, imagina o trauma, né, que esse rapaz ficou, a injustiça, né, inocentes que estão morrendo, e aí, atirando a esmo, né, quer dizer, a falta de preparo e essa coisa que você acabou de falar, né, Marcelo, os inocentes sendo mortos também e sendo presos, né, injustamente, né? No Brasil, a gente resolveu banalizar o massacre social do pobre, né? E tratar o pobre da periferia como marginal, né? Esse discurso que emergiu me parece, desde o golpe institucional de 2016 e que agora está muito fortalecido, é um perigo só para a sociedade, porque, como você mesmo disse, morreu a companheira do policial. Quer dizer, a violência, ela vai e volta, né? Esse garoto, mais do que traumatizado, ele também vai nutrir um ódio, né, pelo tratamento desonroso, desonesto, abusivo, bruto, violento. Então, é muito perigoso essa ideia de você chegar matando nas comunidades pessoas que são inocentes, ou mesmo que não sejam, porque haverá reação. Eu vi um dado essa semana de que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, já está beirando as 200 operações policiais nesse ano, com morte de mais de 3 pessoas. O que é isso, afinal de contas, né? Como é que você presume que aquela pessoa é bandida pelo olhar, pela intuição, e já tenta matar, né? É o contrário de uma sociedade que pratica o amor, né, nas suas relações mínimas. Isto é um absurdo. São essas pessoas que são injustiçadas, que serão prejudicadas por essa visão punitivista do Supremo Tribunal Federal, que faz escola. Não pense que o policial lá embaixo, ele age só porque ele é mau. O policial também é uma pessoa que emerge da nossa sociedade. Ele é influenciado por esse tipo de visão punitivista. Ora, se na hora que o general, sei quantas estrelas do Brasil, diz, não pode julgar assim, porque as Forças Armadas, assim, como se fosse salvador da pátria, você está subliminarmente passando uma imagem de que só a militarização resolve. Isto é um equívoco que as nações democráticas, as nações comprometidas com a valorização da pessoa humana já superaram há muito tempo. Não se resolve isso com enfrentamento bruto, se resolve isso com conscientização, com serviço do Estado, com educação, com comida no prato, esse tipo de coisa. Tá certo. Marcelo, a gente agradece aqui a sua análise, um forte abraço para você, hein? Até a próxima.
Eu que agradeço. Tudo de bom. Tudo de bom. Falamos aqui com Marcelo Show, advogado, professor de Direito na Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.